Vamos iniciar mais um evento da DDI, o Conexão Gráfico e o Centro de Estudos. Eu gostaria de agradecer a equipe toda da DDI, todos os funcionários da DDI. Gostaria de agradecer a divisão de artes e lazer, né, que é a chefe a Marli, principalmente o Renan, que contribuiu muito com o vídeo, inclusive, que a gente vai passar. E a equipe do Conectando Conhecimento. Então, desde 2012, alguns pedacinhos, né, de palestra, algumas pessoas vão se ver aí no vídeo, né, as palestras que tiveram de 2012 até no ano passado. Espaço de diálogo entre autores e público sobre questões relacionadas à deficiência visual em suas múltiplas perspectivas. O projeto começou em 2012 com formato elaborado por Ana Paula Souza e realização da divisão de pesquisa, documentação e informes semestrais e terá um formato de mesa redonda, com presença de 3 a 4 convidados. A apresentação de trabalhos agora também será aberta a estudantes de graduação e pós-graduação, bolsistas ou não, possibilitando um maior espaço de interação e compartilhamento de experiências. As pesquisas aprovadas serão publicadas no livro Conectando Conhecimentos 2015, com tiragem de 2.000 exemplares impressos e acompanhado por CD em formato acessível e serão distribuídos gratuitamente para instituições de ensino e outras instituições nacionais e internacionais. Fique ligado nas novidades através das nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, Acervo DDI, se inscreva no nosso canal no YouTube, Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação, e siga o Instituto Benjamin Constant no Twitter, @IBConstant. Bom, a gente sabe um pouquinho da nossa história aí. A gente vai dar início, então, às comunicações orais. Nós lançamos um edital, tivemos alguns inscritos, alguns textos foram selecionados. E nós vamos iniciar a apresentação, a aplicação prática do ensino de geometria na orientação e mobilidade da pessoa cega, auxiliando no rompimento de barreiras arquitetônicas. Esse trabalho é de autoria da Regina Cátia Cerqueira Ribeiro e Tânia Maria Moratelli Pinho. Regina que vai apresentar a gente, por favor. Fala aí pra gente. Boa tarde a todos. Eu sou a Regina Cátia Cerqueira Ribeiro e eu fiz uma parceria nesse estudo com a Tânia, que é professora, eu sou professora de orientação e mobilidade, e a Tânia é professora de matemática. Eu vou fazer uma audiodescrição para começar do e-poster, porque tem pessoas cegas aqui para conseguir acompanhar o nosso trabalho, o nosso artigo. Os e-posters são todos basicamente com a mesma é um e-poster normatizado, tá? No canto superior esquerdo, a gente tem uma marca d'água da foto do Instituto Benjamin Constant. Do lado direito tem o nome das pessoas que são responsáveis pelo artigo, aonde elas trabalham e o e-mail de cada um. Logo abaixo da marca d'água, aí vem o texto propriamente dito, e do lado direito, logo após o nome das autoras, abaixo, né, vem, no caso do nosso e-poster, vem uma foto que é uma figura da maquete, que está exposta lá na DDI, né, que é o campo de futebol, né, e a pista de atletismo. O campo de futebol é em verde, o centro, né? E a pista de atletismo ela fica em volta, num tom cor de terra, né? Que fica em volta do campo de futebol. Bom, como a Anaela já falou, a gente vai falar sobre a aplicação prática do ensino de geometria na orientação e mobilidade da pessoa cega, auxiliando no rompimento de barreiras arquitetônicas. Neste estudo apresentaremos a importância da interdisciplinaridade dos conteúdos da geometria com as técnicas de orientação e mobilidade, OM, auxiliando no ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência visual, garantindo sua autonomia, independência e inclusão. O objetivo desse trabalho foi identificar os conteúdos de geometria que são abordados, utilizados também na orientação e mobilidade. O que isso significa? A partir da Lei
dos PCNs e da LDB 9394/96, essas leis abordam sobre a importância de haver uma interdisciplinaridade dos conteúdos e das matérias que são oferecidas para o nosso alunado. Aí, conversando com a professora de geometria, uma vez no café, eu passei para ela como que eu atendo os alunos com deficiência visual na orientação e mobilidade. Aí começamos a falar sobre diagonal, paralelos e uma série de outros conteúdos que são abordados nas duas disciplinas. Aí surgiu então a ideia, vamos fazer um trabalho que de repente vai facilitar o nosso aluno de geometria e o nosso aluno de orientação e mobilidade? Beleza. Então, só para contextualizar, eu vou explicar algumas técnicas de orientação e mobilidade, tem gente que não conhece, né? Quando a gente passa para o aluno de orientação e mobilidade, para ele se enquadrar, para se enquadrar em tomada de direção, ele tem que estar alinhado, enquadrado em um objeto significativo. No caso aqui, eu vou me enquadrar neste tablado. Então, quando eu falo para o meu aluno, você tem que se enquadrar, você tem que estar, o teu corpo tem que estar paralelo a este tablado. E quando você for tomar uma direção, você tem que traçar uma linha perpendicular, tá? Deixa eu fazer aqui, não sei se daqui dá para ver. Imaginemos que está aqui. Então, eu tracei uma perpendicular. Quando eu falo, se você vai utilizar uma linha guia, o seu corpo tem que estar paralelo a essa linha guia. No momento, isso aqui vai ser a minha linha guia. Então, eu estou paralela a esta linha guia. Quando eu falo de empunhadura, se eu faço a empunhadura em diagonal, a minha bengala está em diagonal, correto? Se eu falo tamanho da bengala que vai ser para o seu aluno. No tamanho da bengala, a gente utiliza o comprimento, já é matemática, que vai do osso externo até o solo. Isso é uma linha vertical. Também já é um outro conteúdo de geometria. E por aí vai. Quando eu falo eu vou utilizar a técnica de toque com a bengala, eu tenho que fazer um semicírculo à minha frente. Um semicírculo. Fazer aqui para as pessoas verem, né? E eu tenho que fazer a proteção de um lado e de outro. Então, eu faço quase uns 180 graus. Na posição básica também, a gente tem que chegar perto do aluno e tocar no braço dele para que ele segure no seu braço a 90 graus, tá? E aí os dois vão caminhar tranquilamente. Esse aluno vai estar protegido, não vai estar batendo em você, porque ele vai estar mais ou menos a essa distância de você, então ele não vai ter problema de ficar pisando em você. Bom, a metodologia. Trata-se de um projeto piloto, que está sendo desenvolvido dentro do Instituto Benjamin Constant, e ele é composto de 4 fases. Nós estamos na segunda fase. A primeira fase, a gente confeccionou um questionário com questões norteado por o Programa de Orientação e Mobilidade aqui do Instituto Benjamin Constant, do DEM, pelo livro do Felipe, e outros livros, e também pelas questões de geometria que a professora Tânia trouxe para a gente. Aí nós fizemos um questionário para mapear como esse aluno, o que esse aluno sabe de orientação e mobilidade, o que ele sabe de geometria, e para aí a gente, a partir deste conhecimento, de todos as questões tabuladas e todas as informações, a gente partir para a intervenção. Eu estou morrendo de sede, que está aí, ó. Já dá o copo servido para você. Aí nós tabulamos e descobrimos o que
quais eram as dificuldades desses alunos, tanto na OM quanto na geometria. Aí, a partir daí, a gente começou a intervir da seguinte forma: uma aula de 50 minutos para cada aluno, porque a aula de orientação e mobilidade é uma aula individualizada. E aí a gente levaria esse aluno, nesse primeiro momento, descoberto esses conteúdos que eles não tinham assimilado ainda, a gente leva ele na DDI e faz com que ele utilize, porque essa maquete é uma maquete tátil, tá? Faz com que ele perceba onde tem um ângulo de 90 graus, onde tem linhas paralelas, porque ela, sendo tátil, tem o barbante que dá para ele saber sentir. Onde tem semicírculo, onde ele pode traçar uma perpendicular, onde tem um círculo. E aí, trabalhado isso, a gente leva ele lá para o campo de futebol mesmo e lá para a pista de atletismo, que é o campo de futebol dentro, inserido na pista de atletismo. E aí a gente vai trabalhar esses conteúdos todos com o corpo, né? A partir do momento que você trabalha com o corpo, a assimilação é mais rápida. E também, a partir do momento que o aluno vê que aquele conteúdo de geometria vai ser muito útil para ele, na autonomia dele, eles começam a se interessar mais e não estudam somente para a prova. Esse conteúdo fica assimilado. Aí, depois dessa intervenção, a gente faz um novo questionário para saber o que aconteceu com esse aluno, quais os conhecimentos que ele adquiriu, o que ele achou desse trabalho, se ele achou que foi importante esse trabalho, tanto corporal quanto na utilização de maquete. E por último, né, a gente vai ver as conclusões finais e, dependendo, a gente vai sugerir algumas coisas, né? E também, pelo que a gente já começou a perceber, que a gente já está na segunda fase, os alunos ficam: ih, tia, é isso mesmo, não tinha percebido. Porque a gente também está pedindo que eles, a partir dessa intervenção, que eles passem a observar dentro da escola e na casa deles, onde eles podem perceber esses conteúdos, né? Para poder melhorar esse conceito, porque geometria, para a maioria das pessoas, é um horror, né? Então, a gente já também sugeriu que eles fossem vendo isso, maravilhados. Pô, que agora deu para entender. Obrigada, Regina. Obrigada. Tânia, obrigada. Próxima apresentação: Museus para quem? Análise de acessibilidade a partir da cartografia tátil. Autoras: Mariana Lavage Catelli, Bárbara Gomes Flávio Jordão e Carla Cristina Reinaldo de Mendes de Sena. Quem vai apresentar o trabalho é Mariana Catelli. Mariana, é porque eu do Boa tarde a todos. Eu sou a Mariane, eu sou formada em Geografia e atualmente estou no mestrado em Geografia também. O trabalho que eu vou apresentar é resultado de uma aplicação que eu fiz no meu TCC sobre museus. Eu fiz uma visita técnica como parte do trabalho em 5 museus em São Paulo e um aqui no Rio de Janeiro. Vou dar uma explicada no pôster. Como a Regina falou, tem o padrão, né? Então também está dividido em introdução, objetivos, metodologia, discussão. Tem algumas imagens, mas elas são dos diferentes museus, então na hora que eu estiver explicando de cada uma, eu falo de cada imagem. Então os museus são espaços importantes, né, para a educação em geral, né? Eu visitei museus que tratavam de assuntos diferentes e todos eles tinham programas de acessibilidade e inclusão diferentes. Foi enviado um e-mail antes para tentar contato, né, com esses museus, uma reunião com o coordenador de acessibilidade. Alguns responderam, alguns não. Então, algumas visitas foram feitas, eu fiz sozinha, sem acompanhamento. Em outros museus eu tive reunião.
e fiz uma visita guiada. Então, na verdade, a gente foi além da cartografia tátil, que a gente não analisou só mapas, a gente tentou analisar os museus de forma geral, se havia adaptações nas obras, em quais obras, se havia adaptação física para uma pessoa surda. Eles foram visitados em 2013. Primeiro eu visitei o Museu da Língua Portuguesa. No site estava escrito que havia mediação da visita em Libras, mas chegando lá eu perguntei para uma educadora se havia algo em Braille ou em Libras, ela não soube informar. Então o Museu que trata da Língua Portuguesa deixou algumas coisas de fora. Aí foi na Pinacoteca, né, para quem conhece é na frente. Eu já havia visitado a Pinacoteca com um grupo de cartografia tátil da unidade, mas aí eu resolvi ir de novo, sozinha. E lá eu tive uma lâmpada que acendeu. Eu estava sozinha, eu pedi o audioguia, porque dentro da Pinacoteca tem a Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras, é um octógono, tem um mapa antes, ali tem o mapinha, né, do octógono, onde está cada escultura. O audioguia ele é bem lúdico, ele conta a história da escultura, quem fez, por exemplo, eu ouvi da Leda, que é da mitologia grega, então fala de uma forma bem lúdica. Mas enquanto eu estava lá e os seguranças na minha cola, porque não pode tocar, né, e já tem placa, e eu estava com o audioguia, eles ficaram meio, né, ela vai tocar, chegou uma excursão de alunos do ensino fundamental, e nenhum aluno foi para a galeria, e o professor também não levou eles para a galeria. Então é uma ação inclusiva do museu, que na verdade segregou os públicos. Porque para um aluno eu não posso tocar, ou o professor, nossa, nem vamos lá, não pode tocar. Então não foi espaço. E eu fiquei lá, falei, não, eles vão vir aqui. E não foram. Aí, tá aqui, a gente foi na sala das maquetes, na sala da biologia, a primeira coisa, pode tocar? É para tocar, eles respondiam. Porque tem que ser algo que serve para todo mundo. Quando a gente faz materiais, a minha produção, a produção da Bárbara, ela é bem artesanal ainda. A gente faz coisas coloridas, impressas em braille para servir para todo mundo. E a gente percebeu que as outras pessoas tinham muito interesse porque a Bárbara fez um logo adaptado e fez a aplicação com uma aluna. Fez no contraturno dela, na instituição que ela frequentava, e foi na escola. Chegou na escola, os alunos piraram, queria abraçar o globo. Queria aquilo para eles também, porque a geografia ela é visual. Só que sempre tudo está no livro. Então o mapa sempre do mesmo jeito. Aí se você encontra no vestibular um mapa de um jeito diferente, você não entende. Como eu vou chegar do Brasil à Austrália, eu tenho que atravessar o mapa inteiro, né? Então o Globo facilitou isso. Só que eu fui mais pro lado do turismo, né? Na aplicação. Aí depois eu visitei o Museu Afro Brasil. O coordenador de acessibilidade deles tinha uma deficiência física, não lembro qual era. E o programa tinha algumas obras que estavam disponibilizadas a toque, também apenas as pessoas com deficiência visual, ou visita mediada de Libras mediante pedido, né? Tem uma maquete do Pacaembu ali, que tá... Não, Pacaembu não, gente, desculpa. Do Parque do Ibirapuera, que é onde o Museu Afro Brasil fica localizado, junto com o Museu de Arte Moderna. E aí embaixo tem um mapa em papel do Museu de Arte Moderna, que foi visitado também, que a ação de inclusão deles no museu mesmo seguia, né, para a pessoa com deficiência visual, que está em braille, impresso também,
mas eles promovem eventos como o Sin City. É um evento de música, dança, em que a música toca alto e a pessoa sente a vibração e consegue promover o encontro dessas pessoas com deficiência na cidade. E o Museu do Futebol, que foi o primeiro da cidade de São Paulo a ser, desde a sua concepção, planejado para ser acessível. Mesmo assim, né, como eu sempre costumo falar, às vezes a gente acha que uma coisa está linda e funcional. Então, um exemplo que está na foto ali é do Totem. Esse é um programa deficiente residente. Então, eles contratam por 2 anos 2 pessoas com a mesma deficiência em graus diferentes, conversando com os educadores do museu. Entre eles, resolveram que havia necessidade urgente de contratar 2 pessoas com deficiência visual, contrataram 2 pessoas cegas, elas são educadoras do museu e recebem como educadoras do museu para fazer a visita e ajudar a melhorar as ações do museu de inclusão. Aí, por exemplo, no caso do Totem, o Brian ele estava na posição vertical. E se manter a mão na posição vertical muito tempo, vai perder a sensibilidade porque o sangue não vai circular nos dedos. Só que isso só foi dito depois que os educadores cegos estavam no museu. Então, os totens foram transformados para a posição correta. Além disso, lá no Museu do Futebol, as maquetes elas estão disponíveis para toque, que todo mundo fica naquele receio, mas eu visitei 2 vezes, vi crianças junto lá, tem bolas com barulho e realmente, se você quiser fazer uma visita, eles te dão venda, coisas que eu não vi nos outros museus. Tinha uma foto bem interessante, ela não está aqui, que é do Museu de Arte do Rio, que eu também visitei em 2013. Eu não sei como está agora, que eu acho que eu fui quando ele tinha inaugurado há pouco tempo. Um andar inteiro só de maquetes táteis, da evolução da Guanabara durante o tempo. E todas as maquetes protegidas por um vidro. Então, eu fui perguntar para o segurança, e aí, como faz? Não, então, se você for cega, você tem que pedir para a gente tirar o vidro para você tocar. E até na foto a moça tá com a mão para trás, assim, né? Então, cada museu tem a sua proposta de inclusão, mas tem que ver se realmente está incluindo todo mundo ou se está havendo uma segregação de públicos. Agora, no meu mestrado, eu vou analisar o museu da minha cidade, que é Barra Bonita, no interior de São Paulo, que é uma estância turística, mas a cidade não incentiva o turismo. Mas a coordenadora do museu disponibilizou várias... Não tem obras de arte, né? Tem são bullies, coisa de café, que era o que gerava renda para a cidade antigamente. Então ela deixou isso à disposição do toque. Eu vou fazer uma visita com um amigo meu, que é pessoa que ele é cego. Eu estava comentando com a Raquel, não lembro. Lá ainda muitas pessoas se escondem por ter deficiência e por ser uma cidade pequena. E depois trazer uma sala de uma escola regular e vendar eles para as pessoas com deficiência visual, que eu já fiz a aplicação com eles, né, dos meus materiais no PCC, fazerem a visita. E as pessoas sem deficiência vendadas, para tentar sensibilizar e possibilitar o espaço de vivência entre os públicos. Então, a gente concluiu que muitas ações são feitas para pessoas com deficiência das mais diversos tipos de deficiência sem a pessoa com deficiência.
Então é isso que eu tento evitar no máximo na minha pesquisa. Sempre que eu vou fazer, eu peço ajuda a alguém. Eu tenho um melhor amigo que me ajuda com tudo, porque eu não tenho a mesma percepção que ele, não adianta eu ficar fazendo uma ação sozinha e sem uma consulta. E esses materiais ainda, no Brasil, eles são muito caros para reprodução, ou reprodução artesanal, o que dificulta um pouco a distribuição. E é isso, né? Possibilitando a convivência, a gente conhece o outro e conhecendo o outro a gente passa a conhecer melhor a nós mesmos. Então, acho que é basicamente isso. Obrigada, Mariana. Está desligado. Alô. Tá funcionando. Obrigada pela apresentação. Vamos abrir a perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Mariana? Pode. Você leva a palavra. Como eu sou da geografia e... O Thiago e depois o Léo. Boa tarde. É Mariana, né? Mariane. Eu sou professor de Braille aqui no IBC, mas a minha formação é educação artística, eu já trabalhei em museu. E assim como você também teve esse problema assim, não digo esse problema, mas essa constatação que você fez, eu na época ainda não tinha formação em educação especial, mas eu já me questionava sobre algumas situações que eu já presenciava, porque eu fazia atendimento com as escolas, entendeu? Então algumas das escolas elas tinham já alguns alunos incluídos, inclusive algumas escolas especiais também visitavam o museu. Então a gente, como tem que fazer esse atendimento, a gente também fazia sugestões à direção do museu, né? No caso, esse museu que eu estou falando é o Museu Nacional de Belas Artes que eu estive trabalhando lá. Eu queria saber de você se você, a partir da sua pesquisa, já faz ou pretende fazer alguma sugestão de mobiliário, de acessibilidade para esses museus que você está visitando. E se você já fez isso, qual foi o feedback que esse museu, que essa instituição te deu? Eu enviei meu TCC a todas as instituições que foram visitadas. Algumas eu tive retorno, algumas que eu adicionei, né, as pessoas pelo Face para facilitar o contato. Mas uma resposta formal, assim mesmo, eu tive no Museu do Futebol, né, que deu um feedback positivo. As outras, a gente vai ver e... tá bom. Então, eu acho que talvez se eu mandar de novo, eu não sei se é por ser geografia, eles falam que essa menina veio fazer aqui. Mas, assim, com as pessoas, assim, que legal o trabalho, no Face, né, posteriormente e tal. Mas aí depois, formalmente, só do Museu do Futebol. E o que eles te falaram? Então, na verdade, o Museu do Futebol foi que a Bárbara falou comigo nessa visita, foi o mais inclusivo, assim, e o mais elogiado. Então, tinha algumas coisas, por exemplo, nem todos os totens foram revistos ainda, então, mas o resto era tudo bem bacana, assim. Só por último, o Léo, o Vitor, só um minutinho que o Leonardo vai fazer uma pergunta. Bom, boa tarde. Agora, no final, do lado direito da sala. Mari, parabéns pelo seu trabalho, tá? Então, a coragem de apresentar ele e tudo. E eu queria perguntar para você o seguinte: você viu muitos deficientes visuais consultando esse acervo, essas obras? Quando você estava lá analisando, você chegou a ver algum usuário para deficiente visual? Nenhum. E nem no Museu da minha cidade também, né, que eu tenho um contato maior com
coordenadora, que poderia ter números mais concretos também. Não vai ser atendido. Então, as pessoas lá não estão na minha cidade, às vezes preferem, deixam de visitar por saber que, né, vai ter uma visita frustrada. Né? Quer dizer, já nem dão esse passo assim, não vale a pena tentar, porque eu vou chegar lá e não vou conseguir ver o que eu esperava perceber ou tocar. Né? É interessante fazer uma ressalva que são ideias de museu completamente diferentes. Né? O Museu do Futebol talvez seja o museu mais informacional de todos eles e é calcado numa proposta de tentar diminuir a distância do público com o acervo através da mediação tecnológica. A gente aposta muito que a tecnologia seria um dos grandes atalhos para a inclusão. Né? Mas nada caminha muito se não tiver uma vontade institucional muito firme nisso. Né? Mas por mais que o Museu do Futebol tenha te respondido, te dado um retorno, e de fato ele foi o melhor nisso, mas ainda há algo muito a caminhar. Né? Nossa política de museus está muito aquém do que a gente espera para democratizar o acesso ao patrimônio. Mas eu acho que São Paulo está caminhando bastante. Você falou, eu estive no Museu do Futebol também, fiz meu pós-doutorado sobre museus, e você disse que foi o primeiro. Eu acho que a experiência pioneira foi a Pinacoteca. O Museu do Futebol, o primeiro do futebol, né? Desde o planejamento, né? E não ter que adaptar depois, igual aconteceu na Pinacoteca, né? Nesse sentido, que ele é de 2007, né? Pinacoteca, 1900. Mas no Museu do Futebol, até eu joguei bola num negócio visual com a cadeira de roda. Acho que foi bem bacana. Eu acho que São Paulo está avançando bastante. Então, avança, mas aí a gente questiona por que a pessoa com deficiência não está participando dessas decisões juntos, né? Então, acho que tem que ter... no MAN tinha um educador surdo, né? Mas aí, nesse sentido, as ações do MAN são mais voltadas para pessoas surdas. Então, acho que tem que ter essa participação maior, assim, da pessoa com deficiência. Vitor tá lá. Só um minutinho, que o Vitor... Só que tomando conta da... Professor Vitor. Nós, no ano passado, estivemos em São Paulo uma tarefa de 3 dias sobre tecnologia, né? E nós fomos num museu que ainda não tinha na época, não sei como é que está, inclusive a gente fez alguns questionamentos, né? E sobre o museu da língua portuguesa, né? E parece que ainda não é acessível, se não me engano, a não ser que tenha havido alguma mudança. Eu escrevi e tal, mandei um e-mail, mas não tive, assim, repercussão ainda por enquanto. Né? Não sei como é que está. Houve alguma mudança? Você foi lá? Teve algum resultado, alguma avaliação nova? Então, eu fui em 2013, então não achei nada em folhetos, em braille, ou informações, ou qualquer coisa. Igual, por exemplo, tem poesias na parede, né, em alguns locais, porque ele também não coloca uma placa em braille com a poesia, né? São ações que não são tão do outro mundo assim, né? Por exemplo, recentemente eu visitei Itaipu no feriado, várias maquetes e coisas, funcionamento com vidro. Aí eu fui perguntar, vocês fazem alguma ação educacional para a inclusão, uma pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência não paga para entrar. Eu falei, tá. Que legal, né? Não paga para entrar, mas também não vê nada. Não paga, mas não leva. É exatamente isso. Não paga. E tem piso tátil. Eu fiz, tá, entendi. Bem inclusivo. Pois é. Tiago, então, eles precisam talvez de uma orientação, entendeu? Alguma pessoa cega que vá lá, que intervenha mais diretamente e que possa fazer alguns questionamentos que façam eles levaram a consciência de que precisam fazer alguma coisa em termos de trabalho e tal, né? Aqui, eu fui no Museu de História, como o Léo colocou, nós ainda estamos um pouco atrás, realmente. Lá em São Paulo está um pouco na frente. Aqui no Rio,
Eu fui há uns 3, 4 anos atrás no Museu Histórico, Geográfico, e o Instituto começou a fazer um trabalho lá, mas uma das coisas que aconteceu foi muito curiosa. Eu estou ficando já meio idoso, né, gente? Então, para ver a plaqueta em braille que tinha lá, a gente tinha que se ajoelhar, né? Tinha que, né, se curvar e dizer, opa, tem aqui uma inscrição em braille. Mas, pô, vou te contar, hein? A coluna vai embora, né? Então... Ah, não, para criança? Tá certo. Então, realmente é muito difícil, gente. Eu acho que nós cegos também temos um pouco de culpa nisso aí. Se é que é culpa, a gente não pode ficar também dando culpa de ninguém, né? Culpa é uma coisa meio estranha, né? Mas eu acho que nós temos que participar muito mais e intervir muito mais para que as pessoas não falem muito sobre nós, sem nós. Obrigada. Você vai falar mais uma coisa? Eu tive a informação, só para... Eu acho que é interessante se você tiver... Você já foi no CCBB aqui do Rio de Janeiro? Então, é muito legal. Eu tive a informação essa semana que tem uma guia cega lá. Então, seria interessante. Seria interessante de você ir lá e ver como é que ela faz e tal. Camilete. Camilete. Ela é monitora lá. Mariane, tem mais alguém? E mais alguém? Com você, então? Pode procurar ser bem objetivo. Tá bom. Deixa, a Raquel tá trazendo o microfone. Obrigada. Só a Camila Alves, que está no CCBB, né? Ela até estaria na nossa mesa hoje, mas ela teve um probleminha de saúde, infelizmente, não vai comparecer aqui hoje. Está fazendo a dissertação de mestrado dela. Lá no CCBB sobre na UFNA. ficou o convite, na UFNA, mas fica o convite para ir lá no CCBB. É porque eu guardo bem o rosto das pessoas, mas o nome é difícil. Infelizmente eu não vou estar aqui. Vamos encerrar com a última pergunta, então. Mas guardou o cachorro, né? Não. Mariane, é o seguinte, eu ouvi atentamente a sua explanação e percebi, não sei se erradamente, de que você se referiu a deficientes visuais cegos totais e falou alguma coisa sobre deficiente auditivo. Eu trabalho com baixa visão desde 94 e eu tenho uma preocupação muito grande a esse respeito, né? Porque é em função dele que o meu trabalho se baseia. Eu queria saber se em algum desses museus que você visitou havia alguma preocupação com a pessoa com baixa visão. Na Pinacoteca, algumas obras elas eram adaptadas em resina branca e adaptação amarelo e preto. E no Museu Afro também, essa adaptação amarelo e preto em resina, às vezes até tridimensional. No mão, o único mapa ou coisa tática é aquele último ali em papel, meio colorido, mas a escrita dele é bem pequena. Mas nada, ali é o mapa, o segundo é o mapa tático da Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras da Pinacoteca e vermelho e cinza. Não sei se isso é um bom contraste, porque na aplicação do meu TCC eu tive uma menina com baixa visão. Então, os materiais que eu fiz foram coloridos, contraste, letra grande. Mas assim, o que a gente fala muito assim, nos mapas e também tinha nas maquetes, né? A legenda é muito pequena, sempre. Né? Então aí a legenda, como tá na mesa, fazer assim pra olhar meio... Quer dizer que não é uma preocupação muito grande. A preocupação maior assim, que eu percebi foi essas adaptações em preto e amarelo. Né? Mas nada muito ampliado ou... Nem generalizado. Tá, obrigada. Obrigada, Mariana.
próxima apresentação, a mobilidade humana como prática coletiva. Autoras Andréia Santos de Carvalho, Bárbara Gonçalves dos Santos e Maldete Pibraga. Quem vai apresentar o trabalho é a Bárbara. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara, eu faço Psicologia na Universidade Federal Fluminense, estou no 6º período. Então, o nosso pôster está como os outros, né, com o título do trabalho na parte superior, a mobilidade humana como prática coletiva. Ele está dividido em introdução e objetivos, metodologia, discussões e considerações e, ao final, as referências bibliográficas. Nós colocamos uma imagem também, que ao longo da minha apresentação eu vou voltar a ela e vou descrevê-la para vocês. Então, esse trabalho ele é fruto das discussões de uma disciplina do curso de Psicologia da UF, chamada Mobilidade Humana e Psicologia, e das ações do projeto de extensão, chamado Reabilitação Humana, Trabalho e Inserção Social, que é coordenado pela professora Maldete, que nos orientou nesse trabalho. E esse projeto ele vem desde 2006, ele é uma parceria entre o Departamento de Psicologia da UF e a Associação Fluminense de Reabilitação, a FR, que funciona em Niterói. Então, o objetivo desse projeto, de uma forma geral, é, através do compartilhamento de experiências e informações acerca do campo da deficiência, da reabilitação, contribuir para a efetividade dos direitos sociais, né? E nesse trabalho, em especial, a gente vai tentar discutir a relação entre espaço e mobilidade a partir de um relato de experiência, né, de reorientação de mobilidade no caso de cegueira adquirida. Então, a gente vai tentar pensar a mobilidade enquanto experiência, né? Então a gente vai fazer um pouco uma distinção entre a mobilidade apenas como trajeto, né, como a nossa passagem pelos lugares, mas como experiência no campo dos afetos. Ou seja, a gente, ao se deslocar, tem a capacidade, né, adquire a capacidade de desenvolver afetos nos lugares. Então, quando a gente se desloca no espaço, a gente interfere nesse espaço, assim como esse espaço interfere na gente, né? Então, a gente quer propor essa ideia da afetação. Então, a gente não vai tomar os deslocamentos somente na sua dimensão geográfica, né? Ou seja, está colocada aí uma dimensão dos afetos, uma dimensão da experiência humana. Então, como diz Michel de Certeau, os espaços, eles são lugares praticados, lugares vividos, né? Então, a gente pensa a mobilidade não só como ela é, por exemplo, definida pela Lei de Mobilidade Urbana, como condição de deslocamento de pessoas e de cargas, né? Mas como uma experiência humana que diz dos nossos modos de viver, dos nossos modos de existir e ocupar a cidade, né? Então, a nossa metodologia... esqueci. Então, a partir disso, a gente quer se perguntar que desafios estão colocados, né, para as políticas de mobilidade urbana hoje, se tomarmos a mobilidade como uma experiência, né? Enfim, a nossa metodologia no projeto, né, então, nos nossos encontros semanais, a gente discute textos, vídeos, matérias de jornal, enfim, a gente participa também de fóruns e eventos diversos acerca do tema da deficiência, e a gente realiza entrevistas. E no ano de 2014, do qual o ano que eu fui bolsista no projeto, a gente focalizou a realização de entrevistas com pessoas, com profissionais e usuários da Associação Fluminense de Reabilitação. E esse trabalho de hoje, a base dele é uma dessas narrativas, né? Foi uma entrevista realizada lá na FR mesmo, com uma estagiária do setor de psicopedagogia, né, que perdeu a visão aos 22 anos. Né? Ela é também uma das autoras desse trabalho, né? Então ela é pós-graduanda psicóloga e faz pós-graduação em psicopedagogia. Então, na fase atual do projeto, a ideia é entrevistar pessoas que receberam as cadeiras de rodas motorizadas através da política do SUS, né? Essas entrevistas elas vão ser realizadas, né, preferencialmente